Bom, Elivaldo Barbosa, hoje você acompanhou, nós vamos tratar aqui da reunião que aconteceu entre os membros do Partido da Base de Sustentação ao Governo do Estado e esquentou a temperatura por lá na reunião, Elivaldo Barbosa. Aí você vendo imagens desse encontro, dessa reunião, Elivaldo Barbosa, que foi além do esperado no que diz respeito às palavras ditas aos membros desta base. A coisa não está tão unida como se imaginava, Elivaldo. Foi grande a movimentação hoje no escritório da residência do governador Wellington Dias, ali na Zona Leste, Joelson. E lá hoje o entra e sai de lideranças políticas da base governista, secretários de Estado, mas acabou o tema político, o tema pré-eleitoral predominando nos bastidores desse encontro. A contar ou a começar por uma forte declaração do deputado Assis Carvalho em relação à expectativa do MDB de indicar o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, para a vaga de vice na chapa do governador Wellington Dias. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Por que o senhor revelou restrições ao nome do deputado Temístocles Filho? É porque é um nome que agride muito ao PT. No norte do estado, todos os municípios, as pessoas que votam no Wellington têm oposição e eu tenho que falar a linguagem da minha base. Desde a cidade dele, as demais cidades, não tem uma única cidade que ele tenha definido o PT nos últimos 10, 12, 15 anos. Então, é difícil para nós ter um nome que passa 24 horas do seu dia agredindo o partido, falando mal do partido. Então, eu não tenho razão nenhuma para defender quem maltrata o meu partido. E a preferência do PT para o PMDBista ocupar uma vaga da chapa majoritária? Eu acho que um nome aliado do PT ajudaria muito mais. Já disse, Marcelo, alguém ligado, como Severinho, que sempre, desde 2002, estava conosco. Os nomes que foram derrotados desde 2002... né, já mostraram que não tem votos. Por que a gente tem agora que submeter? Mas eu acato, embora não sou falso para dizer que faço de bom grado. Não é justo o PT ter uma quantidade de votos e parte desses votos ser passado para um partido porque é aliado. Isso é uma maldade, né? O cara votar no PT e beneficiar João Matos, Henrique Pires, Lisier, isso a gente não vai fazer. Forte a declaração de, segundo ele, um político que não defende em nada o partido, que agride, a expressão dele, hein? Temístocles Filho agride, a indicação dele agride o Partido dos Trabalhadores, Elivaldo. Na prática foi uma espalhada de brasa muito forte, né, Joelson? Aí é a declaração do deputado Assis Carvalho, que já manifestou desde a posição do progressistas, da exclusão do progressistas da base da vice-governadoria, da chapa da majoritária do governo, da indicação da vice. Então, na terça-feira, o deputado Assis Carvalho tem sido muito duro em relação à expectativa de indicação de Temístocles Filho para a vaga de vice governador. Zósimo Travares, como é que fica o clima desta indicação do nome de Temístocles Filho na chapa de Wellington Dias depois disso? Joelson, depois dessas declarações do deputado Assis Carvalho incendiando as relações na base do governo, o governador Wellington Dias terá mais trabalho para atuar como bombeiro. Olha, o deputado Assis Carvalho tem todo o direito de manifestar a opinião dele, ouvindo ou não as bases, que seja pessoal ou que seja a voz das bases, mas ele não tem o direito de dar pitaco na seara do partido aliado. Se o governador destina uma determinada vaga para um partido aliado, o partido aliado é quem fica com a responsabilidade de indicar o nome, não é o deputado Assis Carvalho. Então, Délio Rocha, aí em Brasília, Marcelo Castro sempre foi um aliado do Partido dos Trabalhadores em nível nacional, foi ministro de Dilma Rousseff. Você vê relação entre essa simpatia do deputado Assis Carvalho ao nome de Marcelo Castro a esses episódios recentes da política nacional? Certamente, viu, Joelson? A gente sempre ouve o deputado Marcelo Castro falando bem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sempre se refere a ex-presidente Dilma Rousseff com muito respeito. E eu percebo aqui no Congresso Nacional a relação que ele tem, que é muito boa com o deputado Assis Carvalho. E na semana passada, Joelson, naquele período ali onde, quando o PP estava reunido, a direção do Progressistas estava reunido em Teresina, eu estive boa parte do tempo ao lado do deputado Marcelo Castro. Ele estava acompanhando atentamente
aquela reunião esperando o pronunciamento do senador Ciro Nogueira, e depois disso eu cheguei a falar com ele, né, mandei alguns recados, falei por telefone, não mais pessoalmente, mas sobre o nome do deputado Temístocles Filho, que já teria sido indicado para ser o vice, né, que era a torcida, aliás, do presidente do Progressista, senador Ciro Nogueira, e o deputado Marcelo Castro não quis fazer nenhum comentário sobre isso. Não sei se ele não gostou dessa observação do senador Ciro Nogueira ou não, mas em relação ao relacionamento dele com o PT, isso a gente percebe que é uma relação muito cordial, que ele tem um trânsito muito bom no PT e ele sempre fala com respeito com os ex-presidentes em relação aos ex-presidentes do PT, Joelson. Mas olha, a resposta do MDB veio com a mesma intensidade, Elivaldo Barbosa. Exatamente, e dada por um dos porta-vozes desse movimento que defende a indicação do partido à vaga de vice na chapa do governador Wellington Dias, o deputado João Madison Nogueira, que até recentemente foi líder da bancada MDBista na Assembleia Legislativa. Vamos ver. Eu votei no governador na sua primeira eleição, quando o Assis não era nada, não existia politicamente, eu votei nele. Só não votei na última agora, porque tinha um compromisso com o PMDB. Todas as outras eu votei no governador. Quanto às agressões do Assis, eu vou dizer que um presidente Temístocles, que tem 14 anos como presidente da Assembleia, um homem desse é respeitado no Piauí todo. É pena que o deputado Assis não respeita, mas eu duvido que o Temístocles tenha alguma ação de improbidade na Justiça Federal. Agora o Assis tem, então o Assis é que tem que provar se está errado ou não, porque o Temístocles não tem. Quanto a mim, minha vida é limpa, entendeu? Eu nunca precisei dele. Então, ele fique tranquilo. O nosso acordo aqui é com o governador Wellington Dias. O Assis não é dono da coligação. Ele pode ter a posição dele, mas ele tem que respeitar o direito da maioria. Então, a minha posição é essa. Então, nós vamos esperar o governador. Quando o governador decidir, aí sim, o PMDB se reunirá para tomar as decisões. A indicação do deputado Temístocles está, de algum modo, ameaçada? Em nada. Quem escolhe do PMDB somos nós. E está escolhido. É Temístocles que bateu o martelo. Não existe outro nome. Qualquer outro nome que for para uma convenção, nós derrubamos. Zósimo Tavares, podemos dizer que isto é um racha ou é um desentendimento que ainda tem conserto? O João Matos falou firme. Não, ainda não. Esses partidos aliados, eles brigam assim no varejo, mas se unem no atacado. Isso não passa aí de um mal-estar. O governador naturalmente vai colocar panos mornos e isso vai se acomodar dentro de pouco tempo. Elivaldo, mas são declarações muito fortes, acusações inclusive em relação a processos. O João Matos, inclusive, foi mais duro com o Assis Carvalho do que o próprio Assis foi contra Temístocles. E sempre foi assim, Joelson, né? Agora, a diferença é que agora veio a público, né? Uhum. As declarações de lado a lado estão agora publicamente reveladas, porque o deputado Assis Carvalho, com este segmento aí do MDB, ele nunca teve nenhuma relação harmoniosa, nunca teve. Apenas agora eles estão mais exaltadas. Mas é como o Zósimo disse mesmo, a história aí do varejo e do atacado na política é um mal-estar que o governador terá pela frente a missão de apagar esse fogo, de apagar esse tumulto que gera em torno das definições políticas. E eu conversei com o deputado Marcelo Castro, que tem sido lembrado, não pelo deputado Assis Carvalho, mas pelo próprio governador Wellington Dias, só de ontem para hoje foram 2 vezes, sobre uma possível candidatura do deputado Marcelo Castro ao Senado Federal. O deputado Marcelo Castro confirmou a lembrança e comentou a possibilidade, Joelson. Vamos ver então, Elivaldo Barbosa. Tem sido lembrado o meu nome, tem sido lembrado o nome da Janaína, tem sido lembrado o nome do Zé Hamilton, tem sido lembrado o nome do deputado Temístocles, tem sido lembrado o nome da Margarete Coelho, tem sido lembrado o nome do senador Ciro Nogueira, da Regina Souza, do Frank Aguiar. Todos os nomes são lembrados. Ele colocou o meu nome, colocou o do Frank Aguiar, colocou o da Regina, colocou quem foi mais? Eram 4. Júlio César. Então, e o seu nome estaria disponível? Não, senhor. O meu nome... Não, a postura do PMDB, Elivaldo, a postura do PMDB é uma só, nunca mudou. Nós temos um pleito feito a todos os partidos da base aliada do governador. Esse pleito foi feito através do governador Wellington Dias. Nós tivemos uma reunião com ele,
deve fazer uns 2 meses, e de maneira formal, oficial, o PMDB disse: governador, o PMDB só tem 2 pleitos. Primeiro, a coligação proporcional. Segundo, a vaga de vice para o deputado Temístocles. Nós estamos esperando a resposta do governador. Nesse instante, Enquanto a resposta não vier, nós não vamos nos antecipar. Por quê? Porque não é lógico, não é inteligente, não é racional. E se a resposta for: tá bom, o PMDB está atendido, mas eu já dei outras alternativas, eu não vou criar problema para o partido. Então nós estamos civilizadamente esperando a resposta do governador. Oswaldo Tavares, você falou que o deputado Marcelo estava picadíssimo pela mosca azul. Ele está picadíssimo por uma abelha africana, ficou revoltado, chateado aí com a ideia de ser senador da República. Não está não. Isso é uma chateação boa, pode acreditar nisso. Ele não está assim, ele está picado pela mosca azul, sim. Um aceno do governador Wellington Dias para ele ser candidato a senador mexe com as estruturas emocionais e políticas dele. Então vamos aguardar mais uns dias para ver se está ou não está picado. Eu acho que ele não está vacinado contra a mosca azul, ele está picado pela mosca azul. Ele cuspiu a abelha africana aí, mas foi... O deputado Marcelo, ele não vai se lançar no MDB. Ele deixou bem claro isso aí e tudo mais. Agora, se o governador lembrou o nome dele e se ele leva realmente essa possibilidade aí a admitir com muita intensidade, eu sinto que o espírito do deputado Marcelo Castro é o seguinte: pois já que ele lembrou, ele resolve o problema. E não o MDB. Entendi. A pedida do MDB está feita. Se essa pedida não for viabilizada, ou seja, Temístocles de vice e o chapão proporcional, aquela história toda, não for viabilizada ou for viabilizada em parte, qual é a contraproposta? E se a contraproposta for exatamente a candidatura de Marcelo Castro ao Senado Federal? Aí vai cair, aí a bola volta para o MDB. Aí é outra história. Percebi do deputado Marcelo. É por isso que a história da mosca azul, ela procede de fato, ela procede. Uhum. A questão aí é ver a maneira, a forma de tentar resolver esse impasse no MDB. Porque o deputado João Matos, por exemplo, foi bem claro. Disse logo: olha, se tiver outra possibilidade, a gente derruba na convenção. Então, tá um espírito bem armado aí, né? Então é um ensaio de ruptura, então. Não sei. É uma posição que eu percebo dos partidos. Bem definida, né? De quem defende Temístocles como indicação do partido e do gosto aí, quem sabe do governador, de lembrar o nome de deputado Marcelo Castro. Fez um risco no chão, o MDB fez fez. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o governador. Vamos ouvir o governador? Vamos sim. Você ouviu o governador? Logo depois dessa confusão toda, desse espalha-brasa, dessa situação lá na residência, ele falou, tentou botar o pingo no i. Pois vamos ver. O que disse o governador Wellington Dias? Nós temos como líderes que trabalhar de tal maneira, e principalmente a quem cabe coordenar esse processo, não é? Respeitando todos os líderes, todos os pleitos. Não é? Se tivéssemos aqui, em tese, 30 apresentando seus nomes aqui para uma só vaga, nós tínhamos que respeitar e tratar e considerar, afinal de contas, é isso que prevê a democracia. É claro que todos sabemos que teremos apenas uma vaga de vice, uma vaga de governador, 2 vagas de senador, em cada uma das vagas de senador, 2 vagas de suplentes. E aí também, mesmo na chapa de estadual e de federal, também tem limite, né? São 60 vagas de estadual, são 20 vagas para federal. Então, nós vamos ter que trabalhar com esse respeito mútuo, e é isso que eu estou pedindo a todos os líderes. O que vamos definir é assim, por um entendimento, garantir vamos dizer assim, aquilo que os partidos entenderem como o que dá satisfação, né, para os pleiteantes, e do outro lado, que possa permitir também ter uma boa chapa. Tá aí, o que possa permitir ter uma boa chapa. Isso é meio aberto, né? Exatamente. O que é uma boa chapa? Boa chapa é uma chapa que tem muitos votos, uma chapa que contempla todo mundo, é uma chapa que
contempla os amigos? Como é que é uma boa chapa? É difícil você... Uma chapa competitiva, né? Que tem a densidade eleitoral, né? Ele disse ali, em nenhum momento eu não percebi do governador essa história de falar assim, olha, 6 vagas, considerando os 2 suplentes de cada vaga de senador, cada vaga um partido lança um. Ele fala numa boa chapa, um bom time, um time competitivo. Bom, queria agradecê-los. Zósimo, mais algo a acrescentar à fala do governador, Zósimo? Não, o governador, nesse momento, ele faz o papel de Tite dessa seleção dele aí. E daqui a pouco, a partir de julho, quando acaba a Copa, ele vai continuar jogando como capitão do time. Então, vai mudar só de posição, tá certo. Zósimo, obrigado, Zósimo Tavares, Délio Rocha, obrigado para você também. Elivaldo Barbosa continua aqui conosco.